Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Imagina a seguinte cena. Tipo, você pega o celular e a primeira coisa que aparece é um vídeo curtinho de uma figura política rindo. Uma risada descontrolada, totalmente fora de contexto. Aquele recorte clássico de rede social, né? Exatamente. Aí você dá um toque na tela e lá vem outro vídeo quase igual, com uma musiquinha de comédia no fundo. E o algoritmo vai te bombardeando com essa mesma imagem até você pensar, nossa, essa pessoa é totalmente vazia. É a criação de uma caricatura, basicamente. Uma pessoa incapaz de levar qualquer assunto a sério. Pois é, mas e se a gente for lá e pegar o áudio bruto, o áudio sem cortes dessa exata mesma pessoa, e descobrir que ela tá dando, uma aula magna sobre as rotas comerciais super complexas do Indo-Pacífico ou sobre a história da OTAN? É um contraste absurdo, né? E é exatamente essa fratura entre a caricatura digital e a realidade que a gente vai investigar hoje. Sim, nós vamos analisar como essas narrativas políticas são construídas, como a gente consome isso tudo e como essa engenharia social afeta tudo, desde, o nosso voto individual até o equilíbrio de poder entre potências nucleares. É um mergulho profundo mesmo. E para fazer essa análise, a gente tem um material base muito peculiar hoje, que é puramente sonoro. Nós vamos dissecar duas fontes de áudio principais. O que eu acho fascinante, porque focar só no áudio tira um pouco daquela distração visual, né? Com certeza. A primeira fonte é uma gravação em áudio longa e super detalhada de uma entrevista da atual vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Isso foi durante uma convenção conduzida pelo Al Sharpton. Um evento super importante. E a segunda fonte? A segunda é uma série de notas de voz, tipo uns ensaios em áudio gravados pelo Jorge Guerra Pires. Ele é um PhD especialista justamente nessa intersecção entre inteligência artificial, desinformação e democracia. Nossa, cruzamento perfeito de temas. É muito interessante observar como o registro sonoro de um evento político de alto nível interage com essa análise acadêmica gravada pelo Jorge, que soa quase como um diário de pesquisa. É um formato bem íntimo. Mas olha, antes da gente entrar nos detalhes desses áudios, a gente precisa dar um aviso de percurso muito importante para quem está ouvindo a gente. Bem lembrado. É fundamental deixar isso claro. Sim, porque essas gravações que a gente está analisando carregam opiniões políticas extremamente fortes. E críticas bem duras também. O material cita figuras pesadas tipo Donald Trump, o Joe Biden, o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, além de tocar em conflitos geopolíticos muito espinhosos. Exato. Então, fica o aviso. A nossa missão nessa imersão não é tomar partido. A gente não está aqui para endossar as visões políticas dessas fitas, seja de esquerda ou de direita. De jeito nenhum, nosso objetivo é puramente analítico, É entender como esses argumentos são construídos na fala. Perfeito. É ver o que esses áudios revelam sobre essa nossa era de infodemia, de saturação informacional, sem entrar no mérito partidário. Então, com isso em mente, vamos desempacotar isso. Vamos entender como a desinformação deixou de ser só ignorância e virou uma engenharia social muito meticulosa. E o ponto de partida ideal para isso está logo nas primeiras anotações de voz do Jorge. Ele fala muito sobre a dissonância cognitiva na construção de imagem. Aquela coisa de vender uma imagem que não bate com a realidade, Isso. No áudio, ele nota que a imagem da Kamala Harris,
que é muito empurrada pelas redes, era de uma mulher sempre sorridente, mas com uma insinuação bem pejorativa. Tipo, como se ela fosse desprovida de intelecto por estar sempre rindo. Exatamente. A inteligência artificial das plataformas não inventou um personagem do zero. Eles pegaram um traço real dela, que é rir com frequência, e isolaram isso de todo o resto. E aí, quando a gente ouve a gravação original lá da convenção, o contraste é chocante. Eu fiquei muito surpresa com o áudio. É outra pessoa, né? Total. O áudio revela uma líder discutindo política externa nos mínimos detalhes. Ela fala de alianças globais e mostra uma conexão muito forte com a comunidade negra americana, que era o público ali do evento. E o que é fascinante aqui é perceber como isso ilustra o trabalho do Jorge sobre desinformação. Ele diz que a mentira precisa de um público previamente alinhado para funcionar. Como assim? Explica melhor pra galera. Ele faz uma ponte com o cenário brasileiro, usando aquele caso bizarro da mamadeira de piroca. Lembra disso? Nossa, como esquecer? Foi uma loucura. Racionalmente, a ideia de que escolas iam distribuir mamadeiras com formato fálico para crianças é um absurdo completo. Qualquer um veria isso. Pois é, mas teve uma atração astronômica, né? Muita gente acreditou cegamente. E no áudio, o Jorge explica o porquê. A mentira não mira na lógica. Ela mira na amígdala, o centro do medo do nosso cérebro. Ah, entendi. Essa fake news só rodou tanto porque foi desenhada cirurgicamente para explorar um pânico moral pré-existente, um medo patriarcal e conservador cristão em relação à manipulação da sexualidade infantil. Faz todo sentido. É como se a desinformação operasse como aqueles espelhos de parque de diversões, sabe? Como assim, espelhos de parque? Sabe quando você para na frente e fica super alto ou super largo? O espelho não cria uma imagem nova do nada. Ele pega um traço real seu e estica, distorce até virar uma caricatura grotesca. É uma ótima analogia. E eles fazem isso dependendo do que o algoritmo já sabe que vai engatilhar emocionalmente aquela audiência específica. Exato. E o Jorge ainda compara essa arquitetura da mentira nos Estados Unidos com o Brasil. Ele nota que atitudes grotescas ou agressivas no mundo real são ignoradas pelas bases políticas. Tipo o quê? O que ele cita nos áudios. Ele cita o Trump dizendo que vai resolver tensões diplomáticas na porrada, ou o Bolsonaro ofendendo violentamente a parlamentar Maria do Rosário. Nossa, sim. Casos bem agressivos. E ele aponta esse paradoxo. O eleitorado releva a agressão real, física e verbal, mas entra em pânico absoluto por causa de uma narrativa falsa baseada em medo moral. É criar um ruído tão alto nas redes que abafa a realidade, né? Mas aí vem a pergunta. Se os espelhos distorcidos são a ferramenta, como que isso chega tão rápido em todo mundo? Tá, aí a gente entra direto no modelo de negócios das redes sociais e nos algoritmos. E a própria Kamala Harris entra rasgando nesse assunto no áudio dela. Verdade. Ela é bem incisiva sobre como as plataformas são alimentadas pelo medo, porque medo gera engajamento. E engajamento gera lucro, né? Esse é o ponto. As empresas sabem que o terror e a indignação prendem a atenção muito mais do que a harmonia. E ela menciona o impacto letal disso na saúde mental dos jovens. As taxas de suicídio, especialmente entre jovens negros, que ela conecta diretamente a essa toxicidade da internet. Sim, e ela até cita as tentativas lá da Austrália de intervir nisso. Ah, aquela ideia de criar um atraso, um delay no acesso às redes para menores de 16 anos, né? Isso mesmo. E o Jorge Guerra Pires corrobora tudo isso nos ensaios dele. Ele afirma com todas as letras que o que move as discussões online são emoções, não fatos. É uma frase pesada, mas muito real. Muito real. E ele diz que os políticos sacaram isso. Eles evoluíram para usar a inteligência artificial como uma arma de manipulação em massa. Em vez de panfleto, eles entregam indignação sob medida para o seu celular. Mas, olha, eu tenho um questionamento crítico aqui, um pushback em relação ao que a Harris fala. Manda, o que você achou? Na entrevista, ela sugere que, como não tem muita lei federal sobre isso, os consumidores precisam se educar. A gente tem que exigir mudanças do mercado. Colocar a responsabilidade no usuário. Exato. Mas pensa comigo. Se o próprio modelo de negócios da IA e das plataformas é contornar a nossa racionalidade e direto na nossa amígdala para causar medo... Sim, é um sistema feito para viciar. Então,
Esperar que o consumidor vença o algoritmo sozinho não seria tipo pedir para alguém ganhar uma corrida a pé contra um carro de Fórmula 1? Não tem como competir. É uma simetria brutal. A carga de resistir a supercomputadores bilionários cai nas costas de pessoas que já estão exaustas. E é por isso que importa tanto para quem está escutando a gente agora. Aquela sensação constante de histeria quando você abre o celular, sabe? Não é um defeito. Não. É o produto funcionando em sua eficiência máxima. É o sistema fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Mas, mudando um pouco o foco, e se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que isso sai da tela e vai para o mundo físico. Vai direto para o pilar da democracia, o ato de votar. Porque a democracia pressupõe um eleitor bem informado, certo? Se a informação está corrompida, o sistema inteiro falha. E a gravação da Harris detalha isso muito bem. Ela fala das táticas físicas de supressão de votos. Sim, não é só meme de internet. Ela cita os expurgos silenciosos de eleitores das listas, o fechamento de locais de votação tradicionais. E ela bate muito forte naquele Save Act, não é? Exatamente. Uma lei que exige passaporte ou certidão de nascimento para a pessoa poder registrar o voto. Para quem tá de fora, pode parecer só segurança, tipo, mostra o documento aí. Mas no áudio ela desconstrói isso como uma arma burocrática. É cruel na simplicidade. Tirar um passaporte nos Estados Unidos custa quase $200. Então isso age como um novo imposto para votar. Um imposto que atinge direto quem é mais pobre e não viaja para fora. E tem a questão das certidões de nascimento. O áudio lembra que milhões de mulheres americanas têm um nome de casada diferente do nome na certidão original. Caramba! Então é uma barreira milimetricamente desenhada para desgastar a pessoa até ela desistir de votar. E diante disso, o áudio da Harris tem um ponto alto que eu achei chocante. Qual parte? A hora que ela defende abertamente que as pessoas sejam eleitores transacionais. Ah, sim. Essa mudança de retórica é gigantesca. Porque, olha, é aqui que o negócio fica muito interessante. A gente sempre trata o voto como um dever cívico, um ritual quase sagrado, né? E ela até reverencia isso no áudio. Ela lembra do sangue derramado na ponte Edmund Pettus pelos direitos civis. Ela respeita a história, mas ela diz: não basta votar só pela história. É preciso votar exigindo um retorno claro. Eu vou votar porque espero tirar algo disso. É o abandono do romantismo político. É uma visão fria e calculista do voto. Tipo um contrato de negócios mesmo. Se o outro lado usa inteligência artificial e burocracia para te ferrar, você tem que ser tão frio quanto o algoritmo. É uma mudança de postura muito radical para uma líder política. E o mais louco é que os áudios levam essa lógica do doméstico lá para os Estados Unidos direto para o tabuleiro global. Sim, como é que um país todo fraturado por dentro, brigando por causa de fake news, se projeta no resto do mundo? Pois é. E a analogia que a Harris usa na gravação é perfeita. Ela diz que política externa é igual a amizade pessoal. Exige consistência, estar presente, exige confiança mútua. Você não pode agir tipo um chefe de máfia, né? Exato. O termo que ela usa é quase esse. Exigindo lealdade enquanto divide o mundo de forma transacional e arbitrária. E ela critica muito a retirada dos Estados Unidos daquelas alianças históricas e o corte de verbas na agência USAID. E a USAID é bastante o motor do soft power americano. O poder brando de influência e diplomacia. Construir pontes, programas de saúde. Ela fala uma frase marcante: a natureza abomina o vácuo. Sim. Se os Estados Unidos recuam de lugares vitais, como a África ou o Indo-Pacífico, alguém vai preencher o espaço. E, nesse caso, é a China. O George complementa isso maravilhosamente bem nos ensaios dele. Ele elogia como a Harris entende o soft power. E ele contrasta isso direto com a visão da extrema-direita global. Especialmente focando na retórica do Donald Trump, que muitas vezes age como se ter o exército mais forte e resolver tudo na força letal fosse o suficiente para manter o poder. O George faz uma observação que eu achei incrível sobre o estilo da Kamala na fita. Ele nota que a retórica dela é totalmente secular. É verdade. Ela não usa a religião cristã para atacar rivais ou para atrair eleitores. O que prova que é possível fazer política de alto nível sem recorrer àquela manipulação religiosa que a gente vê tanto nas redes, né? Com certeza. E o resultado de abandonar esse soft power, a diplomacia, em favor da força bruta,
é que a gente entra num território perigoso de imprevisibilidade letal. E perda de confiança, que é o tema da última parte dos áudios do Jorge. Ele resume isso brilhantemente. Os Estados Unidos estão perdendo algo vital, que é a previsibilidade. E ele compara isso com a crise econômica de 2008. A crise do mercado imobiliário, como ele conecta as duas coisas. Ele diz que a confiança geopolítica é igual à confiança do mercado. Leva décadas para construir, mas evapora do dia para a noite se houver imprevisibilidade. E demora anos para ser reconstruída. Nossa, faz muito sentido. E o áudio dele vai além, trazendo uma visão muito crítica sobre ações militares recentes, né? Sim. E aqui, pessoal, lembrando, nós estamos relatando a análise dele, a argumentação que está no áudio, tá? Claro, mantendo a nossa imparcialidade para dissecar a ideia. O Jorge argumenta que, em algumas tensões recentes, o Irã acabou demonstrando mais equilíbrio dando aqueles tiros de aviso telegrafados do que países com enorme poderio militar. Ele chega a usar uma metáfora bem pesada para falar das reações de Israel, não é? Sim, ele descreve as reações militares recentes deles como comparáveis à de um psicopata que responde a um simples esbarrão na rua com uma facada letal, violando, segundo ele, leis internacionais. É uma imagem brutal. E isso levanta um questionamento na minha cabeça. Será que a gente está vendo uma inversão de papéis no cenário global? Como assim? Inversão de que tipo? Pensa bem, os países que historicamente sempre foram os fiadores da estabilidade democrática, agora parecem operar sob a lógica do impulso, da imprevisibilidade. Minando exatamente a autoridade moral que a Harris diz que é crucial para o soft power. Exato. É como se a lógica histérica do feed do celular tivesse infectado as decisões de Estado de quem deveria ser o adulto na sala. É o espelho do parque de diversões operando em escala global. Pois é. Bom, para sintetizar essa nossa jornada de hoje, a gente começou com gravações mostrando como o sorriso de uma líder foi fraturado para virar um estereótipo pejorativo. E terminamos vendo como essa mesma engenharia de manipulação se conecta a algoritmos focados no medo. Passando pela supressão burocrática de votos, a necessidade do eleitor transacional. E desaguando num vácuo de poder global, onde a força letal tenta substituir o poder da diplomacia. E como Jorge reforça muito no trabalho dele, a inteligência artificial é o motor de tudo isso. Mas ela também pode ser a ferramenta de resistência racional, né? O Jorge fala que a IA pode nos ajudar a desarmar essas mentiras se a gente souber usar. Com certeza. A tecnologia é uma faca de dois gumes. O que me deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está acompanhando a gente. A gente discutiu exaustivamente como os políticos usam a IA para manipular as emoções humanas nas eleições. Um cenário que já é bem intenso. Sim, mas considerando o ritmo insano que a tecnologia avança. O que acontece no dia em que a diplomacia e o soft power entre nações com armas nucleares passarem a ser negociados por modelos de IA? Caramba! IA lidando com arsenais nucleares? Pois é. Se a gente não consegue controlar o algoritmo que espalha fake news num grupo de bairro no WhatsApp, como é que a gente vai lidar com uma inteligência artificial atuando no tabuleiro geopolítico global de vida ou morte? É uma reflexão que dá frio na barriga, viu? Dá muito. Mas é o que a gente tem para pensar hoje. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer desempacotar tudo isso e até a próxima análise, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima.